quero que você veja 1 Coríntios, capítulo 13, mas nós vamos ler o primeiro versículo do capítulo 14. Amém? Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Quero ler com você em outra versão. Vai já dar certo. Primeiro aos Coríntios capítulo 14, na versão NVI, Nova Versão Internacional, ela diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profetizar. Vamos repetir isso aqui junto? Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Quem consegue repetir o que nós lemos? Vocês estão precisando comer feijão. Estou precisando comer feijão, viu? O que vocês estão comendo? É fava, é? Tem que comer feijão para a memória, a memória ficar boa. Então digam comigo, estou brincando com vocês. Digam: sigam o caminho do amor. E busquem com dedicação os dons espirituais. Nós não vamos falar aqui sobre o dom de profecia, nós vamos falar sobre a primeira parte, que é o dom do amor. Amados, eu descobri uma coisa interessante sobre o cristianismo. O centro do cristianismo não é moralidade. O centro do cristianismo é relacionamento. E é nesse ponto que nós nos perdemos. O centro do cristianismo, gostei demais. Eu ouvi essa frase de alguém, eu achei ela muito interessante. O centro do cristianismo não é moralismo, é relacionamento. E aqui é o ponto onde a gente se perde. Porque o que é moralismo? Moralismo é você ficar apontando o que é certo, o que é errado na vida das pessoas ou na sua própria vida. E aí finda que a gente se torna pessoas chatas, pessoas difíceis de se relacionar, pessoas que são fáceis de apontar o erro e defeito dos outros. Não estou dizendo que a Bíblia não faça isso. Vocês estão comigo? A Bíblia, ela é um espelho para que a gente se olhe para ela e ela diga para nós como é que nós estamos. A Bíblia, ela aponta para a gente o que está errado e o que está certo. Entretanto, o cristianismo, ele é antes de moralidade, ele é relacionamento. E aí nós nos ocupamos muito com a questão da moralidade e nos esquecemos de nos relacionar. E aí a gente deixa de viver o cristianismo. O centro do cristianismo, o centro do relacionamento com Deus é o relacionamento. Amém? O centro da vida é relacionamento. Se a gente não aprende a se relacionar, então pouco está importando a nossa fé. Ok? Se você observar a Bíblia, se você observar Deus, ele sempre está clamando por relacionamento. A Bíblia fala que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo e nos entregou o ministério da reconciliação. Então Deus está interessado em relacionamento. Então isso abrange todas as esferas que a gente possa imaginar. Em nome de Deus, os judeus não se comunicavam com os samaritanos, por exemplo. Jesus quebra todas as regras e passa por meio de Samaria para conversar com uma mulher. E exemplos como esse você vai ver repetido nas Escrituras Sagradas. Deus buscando os indignos para ter relacionamento com ele. Ok? Então Deus estava em Cristo buscando relacionamento com os homens. E tem muitos outros textos das Escrituras que a gente vai ver se a gente consegue discorrer hoje. Se a gente for, por exemplo, para o setor profissional, para o trabalho, para o emprego,
Se você não sabe se relacionar, você não presta. Ok? Não presta. Ou você aprende a se relacionar, ou você vai perder seu emprego, você vai me perder. Não, mas eu não sou empregado não, sou patrão. Aí é que você tem que saber mesmo. Vocês estão comigo? Aí é que você tem que saber mesmo se relacionar. Viver com as pessoas. Quando eu no meu último emprego, que hoje eu sou empresário, né? Hoje eu sou empresário. Quando eu comecei esse negócio de empresário, né? Um colega meu chegou e disse assim, macho, é assim. É melhor a gente dizer assim, ó. É o seguinte, eu só é desempregado mesmo. Né? Mas como desempregado é feio, a gente diz que é empresário, né? Então, enfim. Mas o último emprego que eu tive foi uma situação muito desafiadora para mim. Por quê? Tá ruim para vocês eu aqui embaixo? Tá ruim, né, minha filha? Me ajude aqui. Porque eu vejo os irmãos com o pescoço assim torto e tudo, e eu fico com pena. Eu tenho um problema, mas eu gosto de falar cuspindo nas pessoas. Se eu não cuspir, a pregação não presta, entendeu? A unção. Esses irmãos que sentam aqui na frente, eles são... A Carlinha fica o tempo todo limpando o óculos, né? É uma graça. Eu gosto de ficar perto de vocês. Então, assim, o último emprego que eu tive foi muito interessante porque eu vinha de do setor industrial, não é? Eu vinha do setor industrial. Odinã, agora você pode baixar, viu? Odinã, agora você pode baixar. Eu vim do setor industrial. O meu primeiro emprego foi na Vicunha. E logo quando eu entrei no meu primeiro emprego, a gente tinha metas muito fortes para atingir, tinha produção muito forte para atingir todos os dias. Não era admitido erro, não tinha essa possibilidade de erro. Você tinha que ser perfeito no seu trabalho, porque qualquer vacilo que você desse, você podia ser demitido, podia ser expulso, tipo assim, como é que chama? Que volta para casa? Suspenso, alguma coisa do tipo assim, volte para casa. Aconteceu comigo, tudo isso. Fui expulso, perdi a feira do mês. Aconteceu comigo. Eu trabalhava na malharia, produzindo malha, e havia um supervisor novo, e o cara queria mostrar serviço, então eu deixei passar 1,5 metro de malha com risco de agulha que não dava para passar. E deixa eu falar para vocês, cada volta que a máquina dela produz 5 centímetros de malha. Então para produzir 1,5 metro é coisa rápida. Ela girava em torno de 30 RPMs por minuto. Então no minuto ela rodava 30 vezes, 30 vezes 5, calcula aí. Era o que ela produzia por minuto, e eu tinha que cuidar de 2 ou 3 máquinas. Então, enquanto você distancia de uma para outra, aquela quebrou e eu não vi o defeito. Parei com 1,5 metro. O supervisor disse, vá para casa, você está suspenso, perdi a feira. Pronto, perdi a feira. E o salário também vai ser reduzido no final do mês. Enfim, era algo dessa natureza, né? E assim eu passei no meu primeiro emprego, depois fui para o segundo emprego também, na área da indústria. Depois fui para o setor de qualidade, mas sempre numa pressão muito forte, em cima de resultados e etc, e organização e prestação de conta, etc e tal. Até que decidi na minha vida, não quero mais saber de indústria, quero saber do comércio. Graças a Deus, depois de muito esforço, deu certo eu entrar no comércio. Quando eu entrei no comércio, fui para trabalhar no escritório e organizar o escritório. E aí o bicho pegou. Porque eu cheguei de onde? Da indústria. Vacilou? Pau nas costas, negão. Tem conversa. Chegou atrasado? Volte. Chegou atrasado? Perde a feira. Era coisa do tipo. Não tem negócio de perdão, boquinha, conversa, trelelé, não existe isso. E aí eu cheguei e achei que no comércio, especificamente na empresa onde eu ia trabalhar, eu achava que ia ser, que eu podia aplicar esses princípios com muita liberdade.
E aqui vai funcionar e vai dar certo. Que, na minha opinião, as coisas aqui estão desorganizadas e eu sei como fazer isso aqui. Estou ungido para esse cargo. E aí comecei. Comecei a arrumar as coisas e tal, e chamar neguinho que não estava na linha. Quando dá-se fé, todos os funcionários estão com a cara inchada. Não é de bater não, gente, era de raiva mesmo. Né? Da gente aperreando um, aperreando o outro, puxando um, puxando o outro, etc e tal. Quando de repente, quem é que bate nas minhas costas? Meu patrão. E diz: ei, garoto, o que tu tá fazendo? Você tá achando que tá fazendo o quê? Estou consertando as coisas. Ele disse: não, aqui na minha empresa eu quero todo mundo sorrindo. Quero pessoas trabalhando felizes. Eu quero que elas cheguem para trabalhar e gostem de chegar para trabalhar e gostem do ambiente que elas trabalham. Eu digo: valha meu Deus, onde foi que eu me meti? Ou seja, eu tenho que fazer uma releitura da minha vida, eu tenho que fazer uma readaptação, eu tenho que mudar tudo, todo o sistema, porque o que eu aprendi até agora não funciona nesse novo universo que eu estou entrando. E aí foi quando eu fui aprender que o relacionamento vem antes. Você é do tipo que quer resultado, independente de quem fica pelo caminho, ou você quer chegar no resultado trazendo todos com você? Que tipo de líder você é? Aí você diz assim: não, eu não sou líder não. Se enganou, negão. Quem não lidera, leva chibata na vida. Você foi chamado para liderar. Se você não lidera ninguém, tem que ser líder de si próprio. E no relacionamento consigo próprio, você tem que saber se relacionar consigo. Senão você vai ser rígido demais com você, ou então você vai ser flexível demais com você, você vai ser bonzinho demais com você, e aí você vai começar a ficar gordo, tipo eu. Você vai começar a ficar feio. Não, tipo eu não. Você vai começar a se relaxar, a relaxar em muitas coisas, porque você está sendo flexível com você. Você não é exigente com você. Então, percebe, a gente precisa de liderança e precisa que essa liderança tenha equilíbrio conosco próprio, com a gente próprio. Então, de repente, tem pessoas que são rígidas demais consigo, mas também tem outras pessoas que são flexíveis demais consigo, permitem coisas que não deveria permitir, de modo que não está liderando a sua própria vida. Ok? Então, preste atenção. O primeiro choque de realidade que eu tive na empresa foi que eu preciso aprender a me relacionar. Ou seja, eu tenho um resultado para alcançar, mas eu não posso deixar ninguém ferido no caminho. Eu digo: como é que faz isso? Vocês compreendem isso? Eu tenho que resolver os problemas, mas as pessoas têm que ficar felizes. Eu digo: e agora? O que é isso? Relacionamento. O que é isso? Ser crente. Cristianismo. Você sabe qual é o maior problema de divórcio no mundo? Por que as pessoas divorciam? Por que as pessoas separam? E a resposta é simples. Elas têm um coração duro. Olha eu aqui de novo. Ó. Vocês são irresistíveis. Não consigo ficar longe muito tempo. Vocês estão compreendendo? Olha só, Mateus capítulo 19, Jesus fala assim, as pessoas perguntam para ele: é certo a gente repudiar a mulher por qualquer motivo? E aí Jesus começa um diálogo com eles. E Jesus diz: claro que não. Claro que não está certo. Você comprou a manga no mercado, agora chupa a manga, garoto. Né? E se a manga for azeda, problema teu. Tem que ficar com ela. E se ela tiver um caroço, problema teu. Não tem manga sem caroço. Você pode olhar ela bem bonitinha, tem caroço, irmão. É caroço, tem caroço. Então, eles perguntaram para Jesus: está certo a gente de repudiar, a gente divorciar por qualquer motivo? Jesus falou: não está certo. Tem que aguentar as pontas. Aí eles fazem uma pergunta para Jesus assim: então por que Moisés mandou dar carta de divórcio? A resposta de Jesus: porque vocês não nasceram de novo. Só isso. Porque vocês têm um coração duro. Vocês não conseguem se relacionar. Em especial mesmo o que Jesus estava dizendo é:
é porque o coração de vocês não é de Deus. Me desculpa, se tem alguém aqui que está divorciado, eu lamento por você. Se tem alguém aqui pensando em divorciar, eu estou te falando o que Jesus falou. Ele disse, sabe por que vocês divorciam? Porque não nasceram de novo. Porque se vocês nascerem de novo, vocês vão ter o coração do Pai. E o Pai não tem divórcio no coração dele. No coração dele tem relacionamento. Não tem divórcio. Não existe divórcio dentro do coração de Deus. É para sempre. Né? No seu relacionamento com Deus não tem divórcio. Você pode ir embora, mas ele continua do mesmo jeito. Muda ou não? Ele não muda. Seu amor é eterno. Quem divorcia é você, não ele. Ok? Então Jesus falou, por que as pessoas divorciam? Ele falou, é por causa da dureza do coração. Agora preste atenção se não é por causa dessas coisas que a gente briga. Preste atenção se não é por causa dessas coisas que o desentendimento acontece dentro de casa. A gente brigou por algum motivo, e um fica irado para um lado, o outro fica irado para o outro. Ninguém pede perdão, ninguém dá o braço a torcer. Eu estou esperando, quero ver até quando ele aguenta. Eu quero ver, eu vou ver. Estou nem aí. Se ele não vier, eu também não vou. Estou nem aí. E então fica dois bicudos tentando se beijar. E não vai funcionar, porque são bicudos. Não se beijam. O que é isso? Coração duro. Coração duro. E sabe qual é o detalhe importante? A gente está dizendo assim, eu sou crente em Cristo Jesus, aleluia. Eu sou de Deus, eu entreguei meu coração a Deus. E não consegue se relacionar nem com a esposa. E aí a gente pergunta, onde foi que Deus tocou o nosso coração? Se a gente não consegue se relacionar nem com o nosso esposo, nem com nossos filhos, nem com ninguém. No final da história você vai perceber que você não consegue se relacionar nem com você mesmo. Queridos, a coisa funciona mais ou menos assim. Você se relaciona com Deus. E a consequência disso é você vai se relacionar com as pessoas. Se eu não me relacionar com as pessoas, significa dizer que eu não me relaciono com Deus. Vocês estão entendendo o que eu digo? Não, pastor, você não está entendendo. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu rezo antes de comer, antes de dormir. Eu não estou perguntando isso. Irmãos, presta atenção. Você sabe, a redação no colégio é a pior prova que existe. Não existe prova pior do que redação. Por quê? Porque a redação é a síntese de tudo que você aprendeu. Você vai sintetizar o que você aprendeu. Você vai colocar no papel. Em 20 folhas, em 20 páginas. Em 20 linhas. Presta atenção, aqui nós vamos ter um problema. Pouco espaço. Nós temos que ser objetivos, sucintos. E nós ainda temos que ser entendidos no que pretendemos comunicar em 20 páginas sobre um assunto complexo. Linhas. Vocês estão compreendendo? Redação é muito difícil. Por que ela é difícil? Porque se você realmente aprendeu, você vai saber passar para o papel. Não é? O que acontece? O amor, o relacionamento é a síntese do cristianismo. O relacionamento é a síntese do seu relacionamento com Deus. Relacionamento com os outros é a prova de que você se relacionou com Deus. Se não tem relacionamento com os outros, não teve relacionamento com Deus. É simples assim. Ok? Pastor, então quer dizer que para eu servir a Deus, a prova de que Deus tocou meu coração é que eu vou ter que me relacionar com os outros? Fato. Não, mas eu gosto de me isolar. Não existe esse ponto no reino de Deus. Não quero conviver com ninguém, todo mundo é chato, é não sei o quê. A Bíblia fala que quem se isola busca seus interesses, não tem alternativa. Ou eu me relaciono, ou significa dizer que Deus não mudou nada dentro de mim. Quando Deus muda dentro de nós, é impossível esconder uma lâmpada que foi acesa por Deus debaixo de uma cadeira. Impossível. Ela vai brilhar, ela vai se relacionar, ela vai buscar pessoas. Amém? Então veja, eu gostei demais dessa frase. O centro do cristianismo não é moralidade, é relacionamento. Então de repente nós nos tornamos especialistas em dizer o que está certo e em dizer o que está errado. E nos tornamos péssimos no que se refere a relacionamento. Nós não sabemos nos relacionar com as nossas esposas, não sabemos pedir perdão quando erramos, nem reconhecemos que erramos. Somos muitas vezes egoístas, não pensamos nela,
não nos colocamos no lugar dela, não defendemos ela, não buscamos interesses dela, somos truculentos. E a gente diz que Deus mudou o meu coração. De quê? Se pegar um filho de Satanás e você, qual é a diferença? Nenhuma. Jesus falou, sabe como é que as pessoas vão saber que vocês são meus filhos? Se vocês vos amarem. Se vocês não se amarem, pode dar 4 pulinhos com um pé só. Pode fazer. Pode cantar um hino de adoração mais lindo, não interessa. É blá blá blá. Você compreende? Então onde é que está realmente a prova de que Deus mudou meu coração? Você está amando as pessoas? Estou não, então esquece. Não aconteceu nada. Você está perdoando as pessoas? Estou não, então esquece. Jesus não mudou teu coração. Conheço mulheres que não sabem dar um carinho ao seu esposo. Não sabe. Os dois estão no mesmo lugar, parecem dois estranhos. Você não percebe cumplicidade. Você não percebe companheirismo. Você não percebe que um é do outro. Você não percebe que um se importa com o outro. Não percebe nada. Tudo assim normal. E você está dizendo que Deus mudou o seu coração quando? Onde? De que modo? Percebe? Então o centro do cristianismo, o que Deus está buscando é: você aprendeu a se relacionar com pessoas? Não. Se não, então a coisa está complicada. Então veja, o conselho de Paulo é assim: siga o amor. Siga o amor. Segundo lugar, busque os dons espirituais. Aqui é outra conversa, vou ficar só com a primeira parte. Siga o amor. Tem um caminho para você seguir. E o nome desse caminho é amor. Veja que coisa curiosa. No capítulo 13, o apóstolo Paulo diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o símbolo que retine. Preste atenção aqui. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, e não tivesse amor, eu seria como uma lata que faz zoada. O que é isso aqui, irmãos? Ele está citando o seguinte: falar a língua dos homens, a língua dos homens e a língua dos anjos. O que significa isso? Uma habilidade de você lidar com a oratória. Eu não sei quanto a você, mas eu fico encantado com uma pessoa que sabe falar. Eu fico, se eu pudesse, pode cuspir em mim, não tem problema não. Pode cuspir à vontade, eu quero ficar pertinho. Porque pensa numa coisa que eu acho lindo. É quem sabe se expressar. É quem sabe falar, é quem sabe comunicar. Meu Deus do céu, é encantador. Você vê uma pessoa que é hábil com as palavras, que comunica bem uma ideia. É gostoso de ouvir, é bom de ouvir, é agradável de ouvir. Enriquece, acrescenta na vida quando você ouve tal pessoa. Então eu gosto demais. O que Paulo está dizendo aqui é: queridos, se eu fosse um dos maiores pregadores do mundo, se eu fosse aqueles que juntam estádios para me ouvir pregar, você compreende o que é isso? Um cara que tem uma habilidade com uma palavra tão grande que pessoas enchem estádios. Não é para ouvir um show de rock, não é para ir para o Rock in Rio, é para ouvir alguém expondo as escrituras. Você concorda que esse cara é bom? Paulo disse: se esse cara não tiver amor, ele é uma lata furada. Sabe aquele barulho irritante? Acho que vocês já viram isso, não é um barulho irritante? Sabe o que é isso? Uma batida numa panela, uma batida numa lata, é irritante. Irritante. Então Paulo está dizendo: se eu falasse a língua dos homens, eu sou habilidoso com a palavra. E se eu falasse, mais ainda, se eu falasse a língua dos anjos, ou seja, se eu tivesse a habilidade de falar uma língua que é falada no céu, nem aqui tem. O que esse cara é? Um monstro. É um extraterrestre. Esse cara consegue falar a língua dos céus. Paulo disse: se esse cara não tiver amor, ele é como uma lata vazia. Queridos, preste atenção como isso é sério. Se você chegar com um discurso para o seu filho,
acerca do que é certo, acerca do que é direito, não sei o que, não sei o que. Se você não amar aquela criança, aquilo vai ser só barulho no ouvido. Você acredita nisso? Não funciona, minha gente. Não funciona. Você pode até gritar, eu digo, não, peraí, que eu vou dar umas palmadas, eu vou dar aqui umas peias em você. Não funciona. Se um pai bater num filho, e se o pai genuinamente amar aquela criança, aquela pisa não vai gerar ferida nele. Mas se você não amar, aquilo vai ser espancamento. E vai ferir profundamente a alma. Olha que coisa curiosa. É o que Paulo está dizendo. Você pode ter as mais lindas palavras. Você pode ser o homem mais eloquente que for. Se você não amar, não funciona. Não funciona. Ou seja, se eu estou pregando aqui para você, e eu não me importo com você, o que eu estou te dizendo não vai fluir nem contribuir na sua vida. Você acredita nisso? Não, pastor, mas o que tu está dizendo é certo, é isso mesmo. Não funciona. O que torna a pregação eficiente é se o combustível dela é amor. Veja, não adianta eu chegar para minha esposa e dar um buquê de flor para ela se eu não a amo. Não sei se você concorda comigo, mas não funciona. Tipo, eu estava com uma mulher lá no motel. Aí eu passei ali, né? Uma mulher que trabalha com festas e digo, me arranja esse buquê vermelhão aí. Tranquilo. Pego o buquê, chego para ela e diz, aqui meu amor, esse buquê para você, você é uma flor, você é uma rainha. Diz aí que não vai funcionar. Porque o combustível não são as flores. O combustível é o amor. Não tem amor, as flores murcham. Agora, se eu amo a minha esposa, e eu passo lá na mercearia do Zé, né, Zé? Tu acordou, Zé? O Zé nem sabe que eu estou falando com ele, estou falando contigo, Zé. Imagina que eu passei lá na mercearia do Zé e diz, Zé, me arranja esse batom garoto aí, Zé. Né? Essa jujuba. Não, esse meia banda de rapadura aí, me arranja aí. Né? Vamos botar no envelope bem bacana. Eu vou chegar com aquela rapadura. É bem capaz daquela rapadura ter um efeito muito mais poderoso sobre a vida dela do que aquele buquê de flores. Não funciona. Então eu chegar para a pessoa que diga eu te amo, e se for só discurso, não funciona. O combustível das palavras é o amor. Se não houver amor, Paulo está dizendo aquilo é lata vazia, não produz efeito. Não gera resultado. Vocês estão comigo? Então observe que o centro do cristianismo não é moralidade. O centro do cristianismo é relacionamento. Então o apóstolo Paulo vai mais à frente, ele diz assim, se eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e não tivesse amor, seria como uma lata vazia, o som de uma lata vazia. Aqui ele foi mais profundo, ele está dizendo, se eu tivesse o dom de profecia. O que é o dom de profecia? O dom de profecia, ele discerne o segredo do coração dos homens. Você entra num ambiente como esse e Deus fala com alguém acerca de coisas que você está vivendo, de coisas que está passando, de conflitos que você está passando. O Senhor revela os segredos do seu coração. Paulo disse, se eu tivesse esse dom de revelar o segredo do coração dos homens, revelado por Deus, mas eu não tivesse amor, seria como uma lata vazia. Ou seja, o dom de profecia não edifica ninguém, se o combustível não for o amor. Isso é muito sério. Ele diz mais ainda, se eu tivesse uma fé muito grande, de maneira a transportar os montes, você concorda que ser uma fé gigante? Você poder ter um dom de fé tão grande que você consegue resolver os conflitos mais difíceis. Eu tinha uma dívida impagável, mas eu criei em Deus e Deus pagou a minha dívida e milagrosamente minha dívida foi
paga. Havia uma pessoa doente na minha casa e eu tive uma fé tão forte, uma fé tão grande, e Deus curou aquela pessoa. Paulo está dizendo, filhos, ainda que essas coisas aconteçam, se você não tiver amor, será como uma lata vazia. Meu Deus do céu. Vocês concordam comigo que isso aqui está indo embora tudo? Aquilo que eu achava que era o mais fantástico da vida, porque um pregador extraordinário eu sou fã, acho que é demais. Um cara que fala a língua dos céus, que entende o que o céu está dizendo, para mim esse cara é demais. Um cara que consegue profetizar os segredos do coração dos homens, para mim isso é demais. Um cara que tem uma fé gigante, ao ponto de curar os enfermos, isso para mim é demais. Um cara que tem uma fé gigante, ao ponto de pagar dívidas impagáveis, de resolver conflitos infinitos, para mim esse cara é fantástico. Mas Paulo está dizendo, se ele não tiver amor, isso é uma lata vazia. Eu digo, ferrou. Aí, meu amigo, você pode ter a religião que você tiver. Não interessa. Isso aí para Deus é meio que nada. Depois ele disse assim, ainda que eu distribuísse os meus bens para sustento dos pobres. Olha que coisa fantástica. Ei, peraí. Entregar meus bens para sustento dos pobres. Escute, essa expressão é mais complicada ainda. Essa expressão aqui quer dizer assim, se você pegar toda a sua riqueza e dar para os pobres, ao ponto de você ficar pobre. Não é tipo dar uma oferta, não, é dar tudo. Vocês compreendem? É isso, é nesse sentido que o apóstolo está falando. Se você pegar todos os seus bens e dar para os pobres, e você próprio fica pobre, para enriquecer os pobres. Ele está dizendo, se você não tiver amor, lá está vazia. E agora? Então quer dizer que é possível encher o bucho dos pobres e isso não ser amor? É possível. Ele vai mais longe ainda. Ele fala assim, deixa eu ver aqui. Ele diz assim, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado. Do que ele está falando aqui? Um Marte. Você é alguém que ama tanto a Deus, segundo você fala, que você é capaz de ir lá para o campo dos refugiados, você é capaz de evangelizar para o Islã, não é? Que gosta de cortar pescoço de crente. Então imagina que você está tão disposto que você está capaz de pregar nesse ambiente, entregar a sua própria vida em nome do Evangelho, em nome de Deus, ou então você está disposto a dar a sua própria vida para salvar alguém que está se afogando, para salvar alguém que está morrendo no incêndio. Paulo disse, se você não tiver amor, isso não adianta. Eu digo, e agora, Jesus, o que a gente vai fazer? Simples, querido. Você quer agradar a Deus? Quero, então ame. Se relacione bem com seu filho, se relacione bem com a sua esposa, se relacione bem com seu inimigo. Por isso que quando o Davizinho faz o apelo aqui, ele dá os avisos, ele diz assim, temos culto domingo às 9 da manhã e 18 da noite. Traga os seus amigos. E todas as vezes ele falava, traga seus amigos. Eu disse, Davizinho, e os inimigos, faz o quê? Aí agora ele diz, traga seus amigos e traga também seus inimigos. Aí quando você chegar ali, você diz para o seu inimigo, senta ali, da direita que eu vou para a esquerda, né? Senta por ali. Porque, amados, esse é o centro do Evangelho. Não é moralidade. Então, enquanto você está se preocupando com coisinhas pequenas, o seu coração está se perdendo. Aonde? Nos relacionamentos. E onde você vai mostrar Deus, onde você vai mostrar que conheceu a Deus, é nos relacionamentos. Então veja, deixa eu mostrar aqui para você. Abre aí a Bíblia em Efésios, capítulo 4. Glória a Deus. Efésios capítulo 4.
versículo 31. Olha só o que diz as Escrituras. Cadê você, meu filho? Está bem aqui. Efésios 4, 31. Diz assim: toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tirados dentre vós, bem como toda malícia. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Tudo bem? Muito bem, estamos já terminando. Você ainda tem paciência um pouquinho? Está lhe edificando alguma coisa? Então, antes de você se preocupar com qualquer coisa, se preocupe se você está se relacionando direito. Se você é patrão, você está se relacionando direito com seus empregados? Está tratando eles direito? Ou você está cuspindo na cara deles, achando que você é o bambambam? Ok? Como é que você fala com seus empregados? E a outra, como é que você fala com seu patrão? Como é que você trata ele? Não, é porque você tem que entender nada, querido. Olha o que a Bíblia está dizendo. Toda amargura e cólera e ira e gritaria. Fale comigo, gritaria. Toda amargura, cólera e ira significa a mesma coisa. Então, toda amargura de coração e coração irado, que vai resultar em gritaria, seja tirado do meio de vós. Então está errado você gritar dentro de casa. Já pensou um negócio desse? Gritaria é obra da carne. Gritaria é um tipo de atitude que desagrada a Deus. Gritaria é um tipo de comportamento que não pode fazer parte da vida de alguém que diz que Deus entrou no seu coração. A gritaria, ela vai tornar a sua casa um inferno. E vai começar com aquele que grita. O primeiro que é desgraçado é o que grita. Ele vai ser estragado. Então a Bíblia está dizendo, toda amargura, toda ira, toda gritaria seja tirada do meio de vós. Não exista essa tal coisa. Em Gálatas, no capítulo 5, volte aí algumas páginas. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Diz assim: pois toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vocês já desanimaram? Olhe bem, toda a lei de Deus se resume numa só palavra. Qual é a palavra? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós amarmos, não se preocupe com o restante da lei. Você estará cumprindo toda ela. Ok? Então qual é a lei suprema da Bíblia? Amarás o teu próximo. Você vai se relacionar bem com ele. O versículo 15 diz assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que vocês não se destruam. Ok? Vocês estão observando isso aqui? Se vocês, porém, estão se mordendo, irmão, a figura aqui sabe qual é? Cachorro. Se vocês são cachorro, ou se vocês vivem como cachorro, tome cuidado para que vocês não se devorem uns aos outros. Vocês concordam que essa não é a vontade de Deus para que os seus filhos vivam desse modo? Para que eles não se devorem uns aos outros? Eu não sei se vocês sabem, mas nós somos alimentados com palavras. Nós somos espírito. Nós temos um corpo.
Aliás, temos uma alma e habitamos em um corpo. Nós somos um espírito, temos uma alma. E nós habitamos em um corpo. Nós não somos o corpo. Nós somos um espírito. Assim como Deus é espírito. Por acaso nós habitamos no corpo. O que acontece quando a gente morre? Simples. A nossa casa para de funcionar. Então não tem mais como o espírito ficar aqui dentro. Para onde ele vai? Ele volta para Deus que o tomou. Para Deus que o deu, ele volta. Mas quem nós somos em essência? Um espírito. Na hora que a nossa máquina bater, acabou. Não funciona mais. Não tem mais como o espírito ficar aqui dentro. Então ele vai embora. Mas ele deixou de existir? Não. Então nós somos um espírito. E a Bíblia fala o seguinte, você tem que entender uma coisa, espírito se alimenta de palavra. O seu corpo se alimenta de feijão, de arroz. Mas o seu espírito se alimenta de palavra. O que significa dizer que se você não disser as palavras certas, você vai estar dando uma dieta que vai matando a pessoa. Você vai dando veneno que gradativamente vai matando aquela pessoa à medida do que os dias vão passando. Então eu, esposo, posso matar a minha esposa ou levantá-la. Eu, pai, posso matar o meu filho ou levantá-lo. O filho pode destruir o seu pai ou levantá-lo, conforme o que ele fala. O espírito se alimenta de palavras. Jesus falou, entendam uma coisa, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a gente aprende que o espírito se alimenta de palavra. Se você não der palavras, o espírito vai morrer. De quê? De fome. Então veja, a gente vê no livro de Tiago que a língua, ela pode ser inflamada pelo inferno. A língua é um instrumento muito perigoso, muito competente. A língua pode ser inflamada pelo céu, como ela pode ser inflamada pelo inferno. Talvez você diga assim, pastor, eu acho que isso é só conversa. Meu querido, preste atenção no que acontece à sua volta e você vai ver que isso é uma verdade absoluta. A sua língua pode estar infectada, envenenada pelo inferno. Como ela pode estar também influenciada pelo céu. Naquele texto que nós lemos de Efésios capítulo 4, a Bíblia fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, apenas palavras que produzam graça àqueles que ouvem. Então qual é a expectativa de Deus? Que as palavras que saiam de você sejam palavras de vida no ouvido daquele que ouve. Mas se você não prestar atenção no que você fala, as suas palavras vão se tornar veneno na alma e no espírito daquelas pessoas que vão ouvir. Então a Bíblia fala, fale de tal modo que as suas palavras comuniquem graça, levante, ressuscite a pessoa que está ouvindo. Permita que a sua língua seja influenciada pelo céu. E aí tem um detalhe interessante. É que se você começar a influenciar a vida dos outros com palavras erradas, você também vai para o mesmo lugar. Aí é terrível, irmão. Porque você está achando que está lascando só os outros. Não. Você está lascando você próprio. A Bíblia diz assim, você quer viver dias bons? Quer viver dias bons? Quero. Então, controle sua língua. Não, você tem que entender que eu estava com raiva. E eu não controlo minha raiva, então ferrou. Você é vítima das suas próprias emoções. Ela vai te matar. Qual é o centro do cristianismo? Relacionamento. Relacionamento. Então o livro de Tiago diz que a minha língua, ela muda o curso da natureza. Irmãos, isso é muito forte. Querido, significa dizer que você pode mudar o seu futuro por meio daquilo que você fala pelo amor de Deus. Você está compreendendo? Se você falar certo, você vai comer certo. Você vai ter uma resposta certa para a sua própria vida. Isso é muito extraordinário. Você pode estragar o seu futuro, você pode mudar o curso da natureza, ou seja, havia bênçãos destinadas dos céus para você. Mas por causa da estupidez da língua, você afastou aquilo que estava endereçado
para você, em função daquilo que você falou. A língua muda o curso das coisas. Ora, se eu sei disso, então vai começar a falar direito. Vocês estão comigo? Comunique graça àqueles que te ouvem. Então a Bíblia diz, se vocês estão se mordendo, se devorando, cara, vocês vão se destruir. Isso é obra da carne, o apóstolo fala. Então, há uma exortação de Deus aqui acerca da ira, acerca da indignação, acerca da palavra maldita, do coração amargurado, que diz o que não deveria dizer. E porque disse, tem um texto em Mateus que o Senhor fala, não há uma palavra frívola que tenha saído da sua boca que ela não seja julgada. Aí complica as coisas. Quer dizer então que eu não posso dizer o que eu quero? Você pode. Pode dizer o que você quer, mas não vai ficar sem consequências. Queridos, é como se os céus e o inferno estivessem esperando o que vai sair da sua boca. Céus e inferno estão esperando o que é que você vai dizer. E aquilo que você disser vai conectar você aos céus ou ao inferno. A língua vai estar conectada com o céu ou conectada com o inferno. Não sou eu que estou dizendo isso, são claros os ensinos nesse sentido. Em Mateus capítulo 12, versículo 35 diz assim, o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más, porque da abundância do coração a boca vai falar. Preste atenção nisso aqui. Você quer conhecer uma pessoa, deixa ele abrir a boca. Quer conhecer uma pessoa, conversa com ela. As pessoas mais difíceis da gente conhecer são pessoas caladas. Você não tem como identificar nada. Ela é calada, não fala nada, não tem como eu saber nada. Porque eu só conheço quando ela fala. E quando ela fala, ela vai falar do que o seu coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio do céu, a Bíblia fala, você terá um bom tesouro. É impossível você estar com um coração cheio do céu e falar palavras ruins. Impossível. Na hora que você começar a proferir uma trava na sua língua, acontece. Você sabe porque sabe que não deve dizer assim. Ainda que você esteja certo. Não, mas eu estou certo, você tem que entender, eu estou certo. Pois então abra mão do seu certo e não contamine o seu futuro. Fale certo para colher certo. Deixe que a sua língua esteja influenciada pelo céu. Então o versículo 36 diz, digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disseram, hão de prestar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras tu serás justificado e pelas tuas palavras tu serás condenado. Então quer dizer que a minha vida está dependendo do que eu falo? Isso mesmo. O centro do cristianismo não é moralidade, é relacionamento. Se eu não me relaciono, significa Deus não tocou meu coração. Ou então ele tocou, mas eu estou fazendo de conta que ele não tocou. Quero encerrar com vocês. Lucas, estamos encerrando. Louvor, vem para cá. Só para fazer de conta que está terminando. Mateus capítulo 6. É isso mesmo, Lucas. Obrigado, Carlinhos. Queridos, qual é o nosso objetivo hoje à noite? Nosso objetivo hoje à noite é: tire da sua vida amargura, tire da sua vida ira, tire da sua vida gritaria. Porque você pode ser uma mulher e um homem do reteté. Você pode ser um homem e uma mulher que é quase a quarta pessoa da Trindade, de tão santo que é, de tão divino, de tão crente que é. Deus está dizendo, queridão,
Se você não se relaciona, me desculpa, você nunca me viu, nem me conheceu. Ok? Isso está escrito no livro de 1 João, na epístola de 1 João, está escrito assim: aquilo que prova que vocês saíram da morte para a vida, aquilo que prova que Deus tocou você, é se você ama seu irmão. Se você não ama, Deus está dizendo: você nunca me viu nem me conheceu. Sei nem quem é você. Porque o caminho que o Senhor nos convida é: siga o caminho do amor. Como é que eu entro no caminho do amor? Paulo diz assim: passo a vos mostrar um caminho sobremodo excelente. Aí você diz: não, pastor, mas eu já estou no caminho chamado Jesus. Ok, só que dentro do caminho chamado Jesus você vai encontrar um outro caminho, que é chamado caminho do amor. Há um caminho dentro do caminho. E há muitos que entram no caminho chamado Jesus, mas nunca entram nesse caminho excelente, chamado caminho do amor. E nesse sentido, nós vamos envergonhar a Deus. Porque quando Deus chega na nossa casa e olha o modo como nós tratamos uns aos outros, Deus ficaria orgulhoso? Imagina que você está lá sentado na mesa, Jesus está lá. Só que Ele não avisou que viria. E Ele está vendo como que a gente se comporta. Ele ficaria orgulhoso? Tipo assim: cara, esse menino entendeu. Poxa vida, ele entendeu meu coração. Olha que coisa. A gente vai aprender algumas verdades preciosas. No mês de junho, dia 4, é uma segunda-feira, até sábado, nós vamos ter a Semana das Finanças aqui. Segunda a sábado. Começa segunda, encerra sábado. Você vai se inscrever até domingo. Se não se inscrever até domingo, não entra. Domingo, a véspera, ok? Tem que estar inscrito. Eu quero comprometimento. Eu quero quem quer. Quem não quer não precisa vir, não. Eu estou me desdobrando para preparar essa semana para quem quer. Quem não quer, não venha. Mas quem quer, venha comprometido. Ou então nem venha. Eu quero falar para quem quer ouvir. Quem não quer ouvir, pode ficar em casa. Ok? É simples assim. Nós vamos aprender verdades preciosas. Estou crendo em Deus. E uma delas diz respeito à generosidade. Muitos casamentos se estragam, famílias se estragam por falta de coração generoso. E nós dissemos que encontramos Deus. E o coração duro. Não abre nem para o trem. Não, mas Deus tocou meu coração. Uma ova. Relacionamento. Deus quer derramar coisas sobre nós, mas tem travas que impede, que isola, que não deixa chegar. Precisam ser rompidas, precisam ser quebradas. Ok? Muito bem. Então veja que coisa interessante para a gente terminar aqui. A marca de quem segue a Jesus é relacionamento. Se nós nos relacionamos direito com os nossos filhos, no nosso condomínio, no trânsito, no banco, no futebol. Pensa no lugar que a gente descobre crente ruim, é no futebol. Os cabas se tornam ladrão. Foi falta. Não foi falta. A paciência acaba. Enfim. Muitas carnalidades se manifestam no futebol. É uma bênção. Eu fui pro jogo dos meninos sexta-feira passada. Foi terrível. Eu ia fazer um culto lá, porque quarta-feira tinha ninguém aqui. Tinha 4, 5 pessoas. Mas foi sexta-feira, tava todo mundo avivado. Eu digo, pronto, eu vou fazer o culto sexta, lá no campo. Só que quando eu cheguei lá, o pessoal tinha botado lá, o cara que aluga o Society tinha botado um forró pra tocar, cerveja. Eu digo, fala, meu Deus, e agora? Sodoma e Gomorra. Como é que eu vou fazer o culto aqui, Jesus? Não vai dar. Estragou o negócio. Ainda bem que a gente pegou um campo lá mais pra trás e dava pra fugir um pouquinho da zoada, mas não deu. Só deu pra ver
quão carnal nós somos. Querido, relacionamento, não tem jeito. Se Deus tocou no nosso coração, isso se manifesta na vida, no relacionamento, na generosidade um com o outro. É um tomando o outro, é um querendo roubar do outro, é um querendo passar a perna no outro, é um querendo ser mais esperto que o outro. Isso não é cristianismo, é relacionamento. Cristianismo é relacionamento. Veja, Lucas capítulo 6, tem uma parte que é extraordinária, versículo 38, a Bíblia diz assim: dai e ser-vos-á dado. Nós conhecemos esse versículo? Sim ou não? Eu acho que é mais conhecido esse versículo do que João 3,16. O texto diz: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. É fantástico isso aqui? Normalmente nós usamos esse versículo para falar de dinheiro. Seja generoso, dê e será dado a ti. Mas se eu te disser que o contexto não está falando de dinheiro, o contexto está falando de relacionamento. Dê e você terá. Existem muitas pessoas que dizem: ah, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me quer, todos me rejeitam. Eu vou para a igreja e a igreja só tem panelinha. Eu vou para o colégio, só tem panelinha. Eu vou para onde eu vou, é cheio de panelinha. Sabe qual é o problema? Você não ama ninguém, cara. Você não se doa por ninguém. Você não é generoso com ninguém. Você não é bom com ninguém. O que Jesus está dizendo é: se você der, você recebe. Isso é uma lei. Gentileza vai gerar gentileza, generosidade vai gerar generosidade, bondade. Meu querido, se você plantar bondade, se você plantar generosidade, querido, uma hora essa floresta volta para você, meu Deus. Uma hora o que você semeia vem gerando frutos em montões para você. Escute, preste atenção no que eu vou dizer. As pessoas dizem assim: ah, eu dei um murro nele porque ele me tirou do sério. Eu dou um murrão. Eu não aguentei nas estribeiras. Você não estava no meu lugar para saber o que ele fez comigo. Eu vou dar murrão. Sabe o que você fez? O que você fez foi assim: você está plantando um jardim da sua vida, ok? O diabo chegou e disse assim: deixa eu te dar uma semente. Aí alguém chega e te faz um desaforo daqueles. E teu pai te ensinou o seguinte: desaforo não leva para casa, a gente arrebenta na rua. Se você não resolver na rua, chegar em casa, apanha de novo. Aliás, se você não resolver, você apanha. E se apanhar lá, apanha em casa também. Você tem que sair batendo e batendo forte, deixando o inimigo no chão. Você aprendeu esse princípio distorcido. Então quando você cresceu, você está agora semeando a sua vida, e alguém chega e te desafia. O que é que você faz? Você pegou a semente que o diabo disse: eu vou plantar na minha terra. Qual seria o correto então? Não pegue a semente dele, pegue a semente de Deus. Não, pastor, mas você tem que entender, eu fiquei fora de sério. Cara, você está plantando o seu jardim, você está plantando o seu pomar. Você não vai querer semente estragada no seu pomar. Pega a semente de Deus e planta a semente de Deus. Por quê? Porque quem vai comer desse fruto é tu. Vocês estão comigo? Então, em muitas situações, o diabo oferece sementes e a gente pega. Não é para pegar. Então é isso que Jesus está dizendo aqui: filhão, dê e será dado a ti. O que é que você está dando? O que é que você está oferecendo para o outro? O que é que você, esposo, está oferecendo para sua esposa? O que é que você, esposa, está oferecendo para o seu esposo? O que é que você, filho, está oferecendo para o seu pai? O que é que você, pai, está oferecendo para o seu filho? Que tipo de doação você está fazendo? A Bíblia fala que você vai receber medida sacudida, recalcada, transbordante, e vai ser enriquecido a você. O que está dizendo, irmãos, é que a floresta que você está plantando, você vai comer dos frutos dela. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, então comece a amar as pessoas. E você vai ver o que vai acontecer. Ninguém resiste uma pessoa generosa. Não tem como.
Ninguém resiste a uma pessoa misericordiosa, uma pessoa boa. Não tem quem resista. Todo mundo quer estar perto, todo mundo quer ser amigo dele porque é agradável. Agora, a pessoa chata, rabugenta, nojenta, esquisita, ninguém quer. E com razão. Você carrega um espinho no bolso? Ninguém carrega um espinho no bolso, porque onde você sentar vai te espetar, querido. Ninguém quer estar perto de quem não presta, me desculpa. Você já viu dois porco espinho um perto do outro? Não funciona. Não funciona. Diz que uma época muito distante, houve vamos dizer assim, um tempo muito gelado, um inverno muito forte. E os animais da floresta estavam morrendo, de tanto frio. E aí eles descobriram que, se ficassem pertinho do outro, um aquecia o outro, e eles passavam pelo inverno. Porém, os animais estavam escapando, mas os porcos-espinhos estavam morrendo. E foram descobrir por quê. Porque quando o porco-espinho chegava perto do outro, o espinho de um entrava no outro e eles se afastavam. Passaram-se o tempo e eles tiveram que descobrir um lugar onde eles podiam ficar e o espinho do outro não entrasse. Isso é inteligente, concorda comigo? É o que a Bíblia fala: no que depende de vós, tende paz com todos. Mas esse é o ideal de Deus? Não. O ideal de Deus é que a gente se ame um ao outro. A gente se ame uns aos outros. Não é só que a gente mantenha uma distância segura, tipo assim, irmão, eu vou para a mesma igreja que você faz, mas não senta do meu lado, não. Senta lá na terceira fila. Fica perto de mim, não. Ou seja, distância segura. Porque você me ofende, você me afeta, você me machuca, você me fere. Isso não é cristianismo. Você quer ficar a uma distância segura do irmão? Não existe distância segura. Jesus fala: dê e será dado a ti. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, se deitará no seu regaço. É assim que vai acontecer. Eu não vou ler o restante do texto contigo, porque eu já usei todo o meu tempo. Mas eu imagino que tenha ficado claro o que a gente pretendeu comunicar hoje. Tire do seu meio briga, tire do seu meio gritaria, tire do seu meio insultos, blasfêmias. A palavra blasfêmia quer dizer insulto, irritar uma pessoa, caluniar uma pessoa. Para com isso. Aquilo que você semeia é aquilo que volta para você. O fruto que você planta vai voltar multiplicado para você. Se a gente plantar a semente certa, querido, a nossa vida vai ser uma graça. O que a Bíblia fala é isso: você quer viver bem? Quero. Refreia a tua língua, e você terá longos dias sobre a terra. Se não, você vai comer do fruto da sua língua, e acabou-se a conversa. Amém? Nós somos crentes. Então, aquilo que nos distingue é se nós estamos nos relacionando bem uns com os outros. Deus está na nossa casa? Está. Está tendo gritaria? Tá. Então, desculpa, Deus não está lá não. Vocês estão comigo? O lugar onde Deus está tem paz. Tem paz. Que o Senhor vos abençoe.